todos na paz do Senhor Jesus. E quero ler aqui na palavra do Senhor, em João 5, Evangelho de São João 5, 4, a partir do primeiro, nos fala sobre o paralítico de Betesda. Mas o que eu quero, o ponto principal aqui é o quarto e até o sexto, sétimo, oitavo em diante. E diz: porém um anjo descia em certo tempo no tanque e agitava a água. Assim o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum, que quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Meus amados, hoje, pela manhã, eu fui impactada pelo Espírito Santo de Deus com essa mensagem. Eu estava em meus afazeres e eu não posso lavar prato, lavar roupa e ao mesmo tempo ler a Bíblia. Então, coloco o vídeo da palavra de Deus para eu ficar ouvindo, assistindo. E ali o pregador, ele falava o seguinte, que Jesus sabia, como ele sabe, o problema de cada um que estava ali. Mas aquele homem não tinha só uma paralisia de tantos anos, como diz a Bíblia, que esse homem tinha, que era 38 anos enfermo. Irmãos, é uma vida praticamente. Eu tenho 63 anos. Esse homem, ele tinha quase metade da minha vida enfermo. Não é brincadeira, aquele homem já estava ressecado, as suas pernas já deviam ser ressecadas, já deviam estar toda aleijada, engrangujada. A situação daquele homem era muito triste. E diz a palavra do Senhor, que ali ele não tinha quem o pusesse na água, quando a água era agitada, onde diz a Bíblia que um anjo vinha e a água era agitada, e no movimento das águas, aquele que descesse seria curado. Mas Jesus aproximou-se daquele homem e perguntou para ele desta forma: queres ficar são? Ora, quem não quer ficar são? Todo doente quer ficar são. Mas Jesus, segundo o pregador, não queria curar somente a paralisia de 38 anos daquele homem. Jesus queria curar a maior doença que ele tinha dentro dele, que chama-se solidão. Isso me impactou, eu derramei muitas lágrimas nessa manhã, ouvindo aquela pregação, e ainda estou na emoção do Espírito, porque o Senhor Jesus fez essa pergunta para aquele homem. Aquele homem podia ter dito: o que é que o senhor acha? Eu estou há tantos anos aqui esperando a cura, e o senhor ainda me pergunta se eu quero ser curado. Claro, me ajude a ser curado, ou me cure. Mas a resposta daquele homem foi tão bonita. Ele disse assim: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Aquele homem quis dizer que ninguém estava o acompanhando, ele estava ali sozinho. Ali não tinha familiares que o acompanhassem naquele lugar, porque ele era solitário. Quem sabe a vida daquele homem era muito triste, não só pela sua paralisia, mas pela solidão, pela falta da família, pela falta de amigos. E o Espírito Santo de Deus me levou no profundo, aleluia, e eu comecei a imaginar como é triste a solidão, como é triste a dor de um idoso, que além de estar doente, aleijado,
numa situação triste, como aquele homem se fazia suas necessidades. Eu nem posso imaginar a tristeza que era para aquele homem se arrastar ou bolar pelo chão, porque ele estava há tanto tempo doente. Talvez ele não tivesse mais forças no seu corpo para sentar, e só deitado ele estivesse. Eu imagino como seria triste aquela situação daquele homem. Mas a maior enfermidade é o que estava dentro dele. Era por estar sozinho, porque ali não tinha alguém que fosse dele. Ele disse: não tenho homem algum, não tenho um parente, não tenho um amigo, não tenho ninguém comigo que cuide de mim, porque os cegos tinham um guia, os demais aleijados talvez tivessem um guia, mas ele não tinha ninguém. E isso me levou a sentir a presença de Deus fortemente, porque é o que acontece com o trabalho que eu faço, pela graça de Deus, com os idosos, né? A igreja do Senhor me entregou essa responsabilidade de visitar os idosos, e eu digo a você, irmãos, é um trabalho gratificante, mas eu quero aproveitar a minha emoção do Espírito para eu dizer para você, filho, neto, genro, nora, quem estiver com um doente, com um idoso ou doente dentro da sua casa, não isole, como a lei diz que é para isolar totalmente, não ter contato. Não faça isso não, porque são meses que nós estamos nessa pandemia, nesse sofrimento, e a maior doença, irmãos, é a tristeza, é a angústia, é a solidão que o seu idoso, que o seu doente está sentindo. Essa doença que está dentro dele, dentro do seu coração, essa tristeza tão grande, essa depressão que está dentro dele, que até lhe dá trabalho, não entende as coisas, até revolta dentro dele, é tão grande, é muito maior do que a Covid-19, eu posso lhe garantir. Não sou contra o isolamento, mas eu sou contra você impedir de seu pai, sua mãe, de seu idoso receber uma visita. Eu digo para você, cheguei em casas de idosos que eu visito há algum tempo, e chegando ali, os parentes disseram que não podia. Eu disse: eu fico de longe, estou de máscara, coloca a máscara nela também, fico de longe, estou de máscara, porque eu faço um culto, como eu fui orientada, como meu pastor Albério, ele sempre orienta, que já que a igreja, o doente, ele não pode mais vir para a igreja tem que ir até ele, é esse trabalho que o Senhor me entregou para eu fazer. E ali, pelo menos em três casas, eu não fui recebida. Uma, o parente respondeu de lá de dentro, só quando passar a pandemia. Eu disse: tudo bem, voltei, e a coitada da irmã ficou dizendo de lá, na cadeira de roda: abra aqui, deixa a irmã entrar, abra. E ali os parentes não aceitaram de maneira alguma, nem vieram até ela dizer nada, só gritou: não pode, e pronto. E ali eu saí. Outra casa, em outro dia, cheguei ali por 2 vezes, e uma das vezes não me deixaram de maneira alguma entrar, e ainda disseram: volte outro dia, outra hora, como se eu fosse uma desocupada, e que estivesse ali oferecendo algum produto para alguém comprar. Eu não estava ali comercializando, não, eu estava ali levando esse pão da vida aqui, que nós temos na nossa mão, que é a palavra de Deus, onde ali nós vamos, como fomos orientados, a levar a igreja até a casa do idoso, até a casa do doente. Ele não pode vir, mas nós vamos até lá, porque Deus nos deu pernas para isso, nos deu saúde, nos deu condição de ir até Ele.
E ali ele vai se sentir amado, ele vai se sentir útil, ele vai sentir a sua fé acrescentada, porque ali fui orientada pelo meu pastor, no mínimo 3 hinos tem que ser cantado. A palavra de Deus tem que deixar a pessoa escolher os hinos, tem que dar oportunidade para ele expressar o que ele tem para dizer. E ali a gente ora, lê a Bíblia, louva ao Senhor, se alegra junto e Deus opera. Amém? Louvado seja Deus.